O meu convidado de hoje é o Dr. Wander Cortese, professor universitário, médico cirurgião cardiovascular e também empresário do ramo de saúde. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Projeto Faculdade do Comércio. Uma parceria entre a CDL Niterói e a FAMAT criou o projeto de um curso de graduação em administração com foco no comércio. A CDL Niterói será a primeira no estado a oferecer em uma faculdade cursos de graduação em administração de interesse comercial, uma iniciativa inédita jamais realizada em Niterói. Imagine os benefícios para o nosso mercado, tendo funcionários prontos para as situações reais de trabalho. Disciplinas para comércio, serviços e empreendedorismo formarão uma nova geração de funcionários e empresários adaptados às necessidades da economia em nossa região. Nosso objetivo é capacitar pessoas a gerir seus próprios empreendimentos ou melhorar sua performance nas funções que já ocupam. O projeto já é uma realidade. Em 2013, o curso de graduação terá início. O sonho que se torna real. O comércio transformando vidas. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o Wander Cortese. Doutor Wander, é um prazer tê-lo aqui, o senhor que veio direto aí dos plantões, das atividades médicas. Quero lhe agradecer muito a oportunidade de estar conosco aqui no nosso espaço aqui para poder conversar com o nosso público. É um prazer tê-lo aqui. Ô, Fabiano, eu que agradeço pelo convite da CDL Entrevista e é com muito prazer e me coloco sempre à disposição para que a gente possa transmitir algumas informações ao nosso público, né, às pessoas que vão poder nos assistir. Te agradeço desde já pelo carinho. Tá certo, Wander. Wander, você nasceu em Niterói? Não. Eu sou nascido em São Gonçalo. Ah, tá. Nascido e criado em São Gonçalo e vim para Niterói na época de fazer ensino superior. Sim. Eu fiz medicina na Universidade Federal Fluminense. Lá se vão 41 anos de formado. É mesmo, então já é uma verdadeira existência. É verdade. Mas São Gonçalo, eu tenho o prazer de falar isso aqui, os grandes empresários, pessoas de sucesso de Niterói, as suas raízes são de São Gonçalo. Eu tenho uma particularidade, principalmente nos meus colegas de colégio. Nós somos oriundos de São Gonçalo e numa época onde o estudante ele tinha que lutar por um acesso Sim. à Universidade Federal. E os meus colegas naquela época de científico, da nossa turma de científico, 29 alunos entraram na mesma turma de medicina na Universidade Federal Fluminense. Então, na realidade, fazer a Universidade Federal, fazer a Faculdade de Medicina, foi uma continuidade Sim. do próprio curso científico com aqueles mesmos colegas que a gente já vinha lidando há alguns anos. Isso prova que a educação de São Gonçalo é uma educação de ponta, né? Pelo menos na nossa época, havia uma competitividade bem salutar, Sim. onde nós procurávamos sempre uma busca por um melhor resultado. E isso facilitou nosso ingresso naquela época no vestibular unificado. Sim, naquela época havia uma instituição e com a sua nota você era engajado na instituição pública ou na privada? Ou na privada. Naquela época, a única privada que existia era a Universidade Gama Filho. Sim. Né? E nós, dependendo do seu resultado no vestibular, você entraria ou na federal ou na particular. E não tinha cursinho preparatório, não tinha nada, né? Não, já existiam os cursos,
Mas os cursos eram uma complementação do teu científico. Entendi. Muitos colegas que não dispunham de condições financeiras, eles não tiveram a oportunidade de fazer os cursinhos pré-vestibular. Eles fizeram o vestibular com o ensinamento obtido no curso científico. Você é contemporâneo do Carlos Jardim? O Carlos Jardim, ele é 2 anos na minha frente. Ah, sim. Fui contemporâneo do irmão dele. Roosevelt. O pediatra, né? É, o pediatra. Ele foi meu colega de ginásio, científico e faculdade. É mesmo? Que ótimo. Também o Carlos Jardim já esteve conosco aqui no nosso programa. Gente muito boa, um grande urologista e um grande administrador, né? Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque além de você ser médico, você também é empresário, né? Ainda. Então nós vamos conversar um pouquinho disso mais adiante. Mas tem um fato emblemático, que a tua família foi dona de um dos principais colégios de São Gonçalo. Então você também tem um viés do educador, né? Na realidade, a minha família, ela é toda educadora. Sim. Né? Eu fui o primeiro médico da família. É mesmo, Vando? Então, depois de mim, outros vieram. Sim. Né? Inclusive, meus filhos, eu tenho filhos médicos. Mas eu tive a oportunidade, né? Minha família teve a oportunidade de gerenciar, naquela época, o maior colégio de São Gonçalo, que foi o Colégio São Gonçalo. O próprio nome, né? Como o próprio nome indica. Isso. Então, foi um grande colégio, né? Sim. Que nos permitiu ter esse acesso, né, à universidade, porque o colégio nos preparou muito bem para enfrentar esse vestibular daquela época. E naquela época o Colégio São Gonçalo, ele era, além da sua localização muito privilegiada, ele era certamente assim um celeiro de bons alunos e de futuros bons profissionais. O que mudou na educação privada daquela época para hoje, Wander? O que você atribui a esse afastamento? Eu acho que foi, da minha opinião, Sim. Lógico que isso é uma coisa muito particular, mas eu acredito que foi a desvalorização do professor. Eu acho que o grande estimulante, o grande estimulador do aluno é o professor. Sim. E eu tive a oportunidade de ter bons professores que se tornaram nossos amigos e que nos estimulavam a gente dar continuidade aos aprendizados. Certo. Então eu acho que se o professor ele não participa da vida, não a vida particular, mas não a vida estudantil daquele aluno, ele não consegue incentivar. Sim. Então eu vejo no mundo de hoje, no mundo moderno, eu estou percebendo uma grande dificuldade na relação aluno-professor. Você já foi e você inclusive foi professor, né, Wander, de nível superior? Tive a oportunidade de ser professor da Universidade Federal Fluminense, num cargo de auxiliar de ensino, e fui professor da Universidade Gama Filho, também na cadeira de cirurgia. Mas eu reconheço que a minha grande opção, minha grande meta de vida sempre foi o atendimento assistencial. Sim. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de especialização numa área que estava muito inicial, que foi a cirurgia cardíaca. Sim. E como nós aqui tínhamos poucos profissionais nessa área, eu achei que eu seria mais útil à sociedade, me dedicando ao atendimento assistencial do que realmente à parte de ensino. Quem nos assiste talvez não possa entender quando você diz assistencial. Seria o quê? A rede pública? Rede pública e o atendimento diretamente ao paciente. Sim. Né? Eu sou um apaixonado pela minha profissão, e principalmente pela minha especialidade. Você cumpre o juramento que você fez há 41 anos atrás. Realmente eu sou um apaixonado. Né? Então eu sempre me dediquei ao atendimento nas unidades públicas, onde o tipo de remuneração comparativamente, não é adequada. Certo. Mas eu tenho que reconhecer que eu sempre pude exercer uma atividade muito boa, sempre pude praticar aquilo que eu sempre desejei, que eu sempre sonhei. Então você é um médico por convicção e por você amar a sua profissão. Com toda certeza. Hoje, essa formação aí dos novos médicos, você acha que eles estão indo nessa mesma vertente que vocês no passado tinham, esse amor pela profissão, esse idealismo, ou hoje houve uma mudança aí nos conceitos de profissional da medicina? A gente está até em voga agora um caso emblemático do cirurgião que
não estava presente no plantão e a menininha veio a óbito. Atitudes como essa deixa muito claro para nós da sociedade que nem todos os médicos, ou a grande maioria, está com essa visão do social, ele tem mais a visão mercadológica. O que mudou ao longo dos anos para que nós chegássemos a esse ponto? Eu acho que você colocou muito bem. Nós estamos vivendo um momento puramente mercantilista dentro da medicina propriamente dita. Hoje em dia, o profissional da área médica, ele tem uma necessidade muito grande de ter uma receita para que ele possa sobreviver. Sim. Eu acho que a remuneração do médico dentro de um conceito atual é muito abaixo do que o médico realmente necessitaria para sobreviver. O curso de medicina é um curso caro. Caro demais. Eu tenho uma sobrinha que paga R$ 3.500 só de mensalidade. E o curso de medicina, o estudante de medicina, o curso é o dia inteiro. Sim. Quando ele entra numa faculdade de medicina, ele vai ter aula de manhã e de tarde, ele não tem tempo para outras atividades. Sim. Então é um curso que exige muito do aluno. E são 6 anos de faculdade, após isso são necessários cursos de especialização, residência e especialização médica, que lá se vão mais 3 anos. Então o médico, ele só começa a exercer, na realidade, a atividade profissional dele, já lá com 28, 29 anos de idade. Sim. Se você for comparar com outras profissões... No mercado financeiro, a gente começa com 18, 19 anos. 19. Foi quando eu comecei. Então você vê, olha, aí já começa o já tem um gap enorme aí. Enorme. Então eu, no contexto atual, eu acho que a remuneração do médico está criando tudo isso que nós estamos vendo na sociedade moderna. Sim. O médico vive pulando de um polo para o outro para conseguir uma remuneração adequada, para que ele possa manter a sobrevivência da sua família. Certo. As despesas médicas, né, a despesa que o médico tem na educação e na manutenção da sua família, é a mesma que todos os outros possuem. Sim. E ninguém tem a carga horária de trabalho que o médico tem. O médico dá um plantão de 24 horas num lugar, dá 24 no outro. Quando você vai ver, o médico está trabalhando 88 horas por semana. É mesmo, Vânia? E isso tem uma remuneração, uma rentabilidade insuficiente. Por isso que a grande maioria dos bons profissionais estão fugindo da área pública para a área privada. Entendi. Então, hoje nós temos algumas outras pessoas responsáveis, né, por essa remuneração, que são os planos de saúde. Sim. Que também remuneram de forma inadequada. Então, o que a gente está vendo hoje em dia? Você, quando procura um médico de renome, esse médico não atende por plano de saúde, e esse médico não atende em nenhuma instituição pública. Se você desejar ou você necessitar de um médico especialista, você vai ter que arcar com essas despesas financeiras. Mas no teu caso, especificamente, você já é aposentado, mas continua trabalhando porque não tem ninguém na rede pública que fizesse a cirurgia que você faz, principalmente em bebezinho, né? Você me falava a respeito disso. No momento, eu sou responsável pela cirurgia cardíaca pediátrica do Hospital Geral de Bom Sucesso. E já sou aposentado, né, mas não posso me retirar do exercício da profissão, porque não tem ninguém que me substitua. Vejam só, hein? Que brasileiro, merece uma medalha. Por acaso, sexta-feira, estive operando uma criança e encontrei uma criança que eu operei ela há 2 anos, que foi o meu recorde. Essa criança, quando eu a operei, ela tinha 440 gramas. Meu Deus do céu. Então, é um peso de um verdadeiro filhotinho de neném, porque nem um recém-nato seria, né? E essa criança hoje ela está com 2 anos de idade. É mesmo, velho. Então, eu realmente tenho um resultado no Hospital de Bom Sucesso, que eu poderia, numa vaidade pessoal, dizer que é um resultado maravilhoso. Eu devo estar com 126 crianças operadas, sem nenhum óbito. Caramba. Wander, o nosso programa precisa ir para um comercial. Na volta, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse seu aspecto altruísta da sua profissão. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.
Projeto Faculdade do Comércio. Uma parceria entre a CDL Niterói e a FAMAT criou o projeto de um curso de graduação em administração com foco no comércio. A CDL Niterói será a primeira no estado a oferecer em uma faculdade cursos de graduação em administração de interesse comercial, uma iniciativa inédita jamais realizada em Niterói. Imagine os benefícios para o nosso mercado, tendo funcionários prontos para as situações reais de trabalho. Disciplinas para comércio, serviços e empreendedorismo formarão uma nova geração de funcionários e empresários adaptados às necessidades da economia em nossa região. Nosso objetivo é capacitar pessoas a gerir seus próprios empreendimentos ou melhorar sua performance nas funções que já ocupam. O projeto já é uma realidade. Em 2013, o curso de graduação terá início. O sonho que se torna real. O comércio transformando vidas. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o Dr. Wander Cortese. Doutor, nós falávamos sobre a tua trajetória no Hospital de Bom Sucesso, né? 126 crianças operadas sem nenhum óbito, graças a Deus. Mas existe também a sua trajetória como empresário. Como é que é ser médico e ainda militar nesse campo que eu conheço um pouco, que é o campo do comércio, né, dos negócios? Como é que consegue ter cabeça para atuar nessas duas frentes tão diferentes? Realmente torna-se um pouco conflitante. Conflitante para quê? Por quê? Para que eu possa fazer uma medicina dentro do conceito moderno, utilizando os recursos atuais, isso torna-se um pouco dispendioso. Sim. Eu poderia dizer para você que a medicina, na minha opinião, ela evoluiu muito pouco, a medicina propriamente dita. Onde nós tivemos uma evolução muito grande foi na área da bioengenharia. Sim. Então, esses novos equipamentos, né, uma medicina realizada à distância. Hoje, nós temos aparelhos, por exemplo, marca-passos, que nós colocamos num paciente aqui no Brasil, e esse marca-passo ele é regulado, né, ele é avaliado na Alemanha. Vejam só, hein? Então, isso acarreta um custo muito alto para a medicina. Não pode ser barato, né, doutor? Não tem como fazer isso barato. Então, isso gera um conflito na atividade empresarial e na atividade do médico, propriamente dito. Sim. Né? Eu, como médico, eu tenho a vontade ou a intenção de dar ao paciente tudo o que tem de bom e de melhor, para que ele possa ter uma qualidade de vida considerável. Agora, como empresário, eu tenho que reconhecer que isso às vezes se torna um pouco difícil, porque o custo dessa medicina moderna ele é muito alto. Então, muitas das vezes eu entrei em conflito. Porque... E aí quem fala mais alto? Não, é lógico que quem fala mais alto é o meu lado altruísta. Altruísta, né? O médico, né? Muitas das vezes eu deixei de ter lucro com aquela medicina para que eu pudesse prestar o atendimento que o paciente necessitava. Mas em outras situações eu tive que colocar o lado empresarial na frente. Entendi. Porque senão eu não poderia dar assistência. Você faz aí, atua um pouquinho como um pouco do famoso Robin Hood, né? Sim. Você tira de um lado para poder dar para o outro. Compensar o outro. Senão não tem jeito, não tem como funcionar. Agora, as clínicas, né, de diagnóstico, laboratórios, hoje elas são reféns basicamente dos planos de saúde. E a gente tem visto aí que há um grande conflito também, que nós que somos consumidores dos planos de saúde, muitas das vezes quando nós queremos um atendimento, ou demora a ser marcado, ou os exames demoram a ser feitos, ou depende de autorização prévia. Parece que a gente paga demais para as operadoras. As operadoras têm um custo altíssimo, que não consegue repassar isso nem para o médico, nem para as clínicas. Aonde você acha que pode estar esse gargalo aí, esse cotovelo nessa relação? Porque nós, consumidores, pagamos um preço bem alto, né? Meu pai e minha mãe, quando completaram 60 anos, 59 anos, ganharam de presente mais que dobrou o preço do plano deles. Eu sei porque eu faço o pagamento, eu sei como é que é isso. E hoje em dia parece que nós, consumidores, mesmo tendo plano de saúde, cada vez mais a resposta do plano a nossos anseios são menores. Eu
Na minha opinião, eu acho que isso é uma questão de gestão de negócio. Sim. Porque não existe uma interação entre o plano de saúde e os médicos propriamente dito. Então, essas duas situações, elas começam a se conflitar. Então, são feitos exames desnecessários, são feitas consultas desnessárias. Caso se existisse uma inter-relação entre o plano de saúde e o médico, muito disso não aconteceria. Certo. Então, eu te dou um exemplo. Você vai num determinado médico, esse médico pede um exame de sangue seu. Você vai num outro médico 15 dias depois, pede outro exame de sangue. Será que esse mesmo exame não poderia ter sido aproveitado? Então, te dei um exemplo bem reduzido para que você possa entender. Isso ocorre em diversas escalas. Sim. Então, eu penso que se houvesse uma interação entre o plano de saúde e os médicos, quem ganharia com isso seria a sociedade como um todo. Certo. Porque o que nós vemos hoje em dia? A sociedade está sendo sacrificada, penalizada, porque o médico ele é mal remunerado. Certo. Então ele cria barreiras. Se você hoje desejar marcar uma consulta por um plano de saúde, só vai ter vaga para daqui a 2, 3 meses. Ao passo que se você disser que essa consulta é particular, tem vaga para daqui a 2, 3 dias. Por que ocorre isso? Por causa da disparidade existente entre os valores pagos por uma consulta do plano de saúde e o valor pago por uma particular. Entendi. Então, eu não é que queira dizer que tudo é dinheiro, eu não colocaria dessa forma, mas tudo é valorização do profissional. Entendi. Valorização do indivíduo. Então, quando você falou lá atrás a respeito do professor que ao longo do tempo foi desvalorizado, isso também se aplica ao médico. Ao longo do tempo foi se desvalorizando. E são duas áreas cruciais, porque educação, 25% do orçamento é educação e 15% é para a saúde, do orçamento do Brasil. A gente está falando de R$ 1 trilhão. E ao passo que esses profissionais não são valorizados a contento. Então cria-se essa barreira aí, né? Esse gap, essa discrepância. Falta o quê, Wander? Gestão. Eu acho que falta gestão e a vontade política. E você, como empresário, você sabe que um negócio, para dar lucro, ele tem que ser muito bem gerido, né? Claro, você não pode desperdiçar. E o que a gente vê hoje, principalmente na saúde pública, é o desperdício de produto, desperdício de material. Entendi. Eu já tive a oportunidade de participar em alguns lugares onde comprou-se máquinas de milhões de reais e, de repente, essa máquina parou de funcionar porque faltou um pequeno produto que custava centavos, mas que, em virtude da má gestão, aquilo não foi reposto a tempo e aquela máquina ficou parada por meses, faltando determinados equipamentos que eram extremamente baratos. Entendi. Entendeu? Então, às vezes falta. O profissional humano para trabalhar com essas máquinas, eles demoram a ser preparados. Então, acho que nós temos que valorizar esse indivíduo. Claro. Está preparado para manipular aquela máquina. Até porque é uma máquina de alta complexidade, né? Extremamente alta complexa. Precisa de uma pessoa com nível intelectual bem avançado para poder entender. Geralmente são em inglês ou em alemão, né? E elas têm toda uma questão tecnológica envolvida no processo, né? Wander, vamos falar um pouquinho sobre o empresário. Você é médico. O empresário, na realidade, ele toma conta muito da saúde financeira da empresa. É até um objeto de uma palestra que você vai dar aqui para nós num dos nossos cafés da manhã, provavelmente em fevereiro ou março. O empresário não cuida da sua saúde física. Por quê? Porque, geralmente, nós podemos falar do grande empresário, do médio e do pequeno empresário. O grande empresário, ele não sofre essas influências, porque normalmente ele tem um suporte, que alguém, uma equipe que o dê suporte. Agora, o médio empresário e o pequeno empresário, por uma tentativa de diminuir custos, ele assume diversas atividades dentro da sua empresa. Sim. E muitas das vezes ele não consegue sair da sua empresa para cuidar de si próprio. Então, em virtude dele desejar manter a empresa funcionando num bom ritmo, uma boa qualidade de rentabilidade, ele nega o atendimento a si próprio. A gente sabe que a medicina sempre dá avisos. Seja uma úlcera gástrica, uma angina de peito, uma pressão alta. Uma pressão alta, sempre tem algum aviso. Sim. E se esse empresário, em virtude da dificuldade financeira ou em virtude da pequena margem de lucro que ele tem, ele não pode se afastar do seu trabalho como empresário para cuidar da sua própria saúde. Então, o que a gente vê normalmente?
é o paciente, é o empresário que tem uma lesão pequena e essa lesão se torna grande em virtude da impossibilidade dele procurar o tratamento. Eu vou dar um exemplo grosseiro para você. Eu tive com um paciente que era um pequeno empresário, que tinha uma lesão pequena no dedo, no hálux, que é o dedão. Sim. E esse paciente, ele era diabético. Por telefone, ele me contactou e eu disse para ele, me procure no consultório que eu preciso te ver. Esse paciente só foi me procurar no consultório 2 meses depois. Quando ele chegou até a mim, ele já estava com gangrena naquele pé e a gente teve que fazer uma mesmo, amputação. Wander? Então, esse exemplo pequeno que eu te dei, isso acontece muito frequentemente. O indivíduo, ele não pode parar a atividade profissional dele para se cuidar. Entendi. Porque a vida do empresário, ela é complicada, né? Mas o que é um erro, porque daqui a pouco ele é obrigado a parar, né? Isso aí. Ou ele para pela morte, ou ele para por conta de acentuou o caso dele, né? Então, seria interessante, né, que você pudesse, através até daqui da CDL, a gente tentar mostrar para esses empresários qual é a importância do bem-estar físico dele para o bem-estar da empresa. Exatamente. Se ele não está bem fisicamente, não adianta, ele não vai conseguir manter aquela empresa em boa situação fiscal. Você me falava isso. E também tem a questão dos exercícios laboriais, os próprios os exames periódicos que devem ser feitos não só com o empresário, mas com toda a sua equipe de colaboradores, né, Wander? Isso aí tem outro aspecto interessante, né? Você vê, o empresário, ele é fiscalizado pela medicina, né? Vigilância sanitária, medicina do trabalho vem e exige dele que ele dê a assistência de medicina do trabalho para os funcionários, para os seus empregados. E agora eu te pergunto, e ele como patrão? Ele fez o exame médico admissional? Ele faz o exame médico periódico? Não, ele não faz. Ele obriga os empregados deles a fazer, porque é um cumprimento de lei, um cumprimento legal, mas ele por si só ele não faz. Então, se você for procurar, você vai ver que o empresário, ele está obeso, acima do peso, diabético, com glicemia elevada, mas ele não procura fazer um exame. Estressado, hipertenso, né? É verdade. Comendo ali aquela comida de má qualidade, uma comida salgada, e ele não se cuida, por quê? Ele não pode parar. Ele manda o empregado dele para fazer o exame médico admissional ou periódico, mas ele, por si só, ele não faz. Tá certo. Então, por isso que nós vamos ter uma palestra aqui. Eu quero até lhe convidar, doutor, para que, eventualmente, você escreva na nossa revista, O Logista, matérias que tragam saúde para o nosso empresário, que nós estamos precisando. O nosso tempo está acabando, eu precisava fazer um bate-papo contigo, Wander. Questão pessoal. Wander, o que é família para você? Família, para mim, é a célula da sociedade. Sem ela, nós não somos ninguém. Eu sou um felizardo, eu agradeço muito por ter a família que eu tenho. Eu conheço a Maria. Maria é uma pessoa extraordinária. A sua Maria, como você costuma falar. Tá certo. E um sonho que Wander tem ainda que não realizou? Poder dar realmente a assistência médica cardiológica que eu gostaria de dar à nossa região, né? Nós aqui estamos na chamada região, na Metropolitana 2 do Rio de Janeiro, que é uma área muito difícil, né? Nós temos muita dificuldade de dar o atendimento que essa população precisa. Tá certo. Então, eu gostaria até de pedir a vocês que têm alguma militância política, que pudesse olhar para esse povo, para que a gente pudesse fazer alguma coisa na área da saúde. Doutor Wander, quero lhe agradecer muito pela sua entrevista. Tenho por certo que não vai ser a única, nós teremos outros. E o programa CDL vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial. Até lá!